O tempo en San Cristóbal anda devagar. As terras son cascallo puro, de maneira que preciso dar prazo as raíces para roerem o granito até fazerem de uma areia um grau de cevada ou de centeio. Um ano ali são 365 dias bem medidos, e as pessoas que lá moram, afeitas a horas longas, têm uma paciência de reloxeiro, cheia de 1000 cálculos e de 1000 ponderações. Exatamente como nas leiras, onde a xente vê semanas a fio o mesmo pé de milho parado, meditativo, enigmático, a aloirar encobertamente a sua espiga, assim nos homens mais pasmados, mais lentos e mais metidos consigo, anda às vezes uma resolução secreta a criar e a amadurecer. E saem obras tão perfeitas destas meditações, tão acabadas na conceição e na forma, que só o dedo da providência, porque a ponta do céu, é capaz de evidenciar os defeitos de fabrico. Mas, mesmo assim, são às vezes precisos anos para que Deus descubra a fenda do cântaro. Tal é a perfeição dos artífices de São Cristóbal. No caso do tio do Artur, a façanha foi de pura prestidigitação. Na altura exata em que o rapaz, trabalhador e zeloso como sempre, morava ao lameiro da ribeira, o velho sumiu-se como por encanto. Viram-no à noitinha ir buscar a xumenta ao monte da relva e traçar-lhe depois feno do palheiro da chá, mas daí por diante os seus passos apagaram-se sem deixar rastro. Essa noite, embora de agosto, foi escura e comprida, a condizer com a manha e perseverança do lugarejo. E nela não se ouviram gemidos, nem passos suspeitos, nem uiva de cão, nem pio de coruxa, nada. O cantar do galo, quando a aldeia acordou, havia no ambiente a mesma calma serenidade do dia anterior. As mulheres acenderam o lume e fecharam o caldo, os pedreiros na obra do Artur assentaram os alicerces do novo troço de parede, e só tarde, quase a hora do almoço, é que a xerica, cansado do esquecimento em que o dono deixara na loja, deu de lá um impaciente sinal de enfado. E foi através desse aviso animal que São Cristóbal compreendeu que o vento caniço, habitualmente tão madrugador, não acordara ainda, é que o melhor seria bater à porta.